Boa noite. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Nós estamos mais uma vez aqui falando com Deus no carro. E mais uma vez o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E nós somos vasos para falar o que Ele tem para você que está me assistindo, para mim e para toda a humanidade. Porque o Senhor é um Deus para todos. E Ele sonda os nossos corações, as nossas mentes. E de acordo com a nossa mente, com o nosso coração, Ele atua em nossas vidas. Vamos orar agora, irmãos. Você aí que está precisando de um milagre do Senhor, concentra nas orações, porque a oração é sempre boa, porque nós estamos falando com o Criador do universo e Ele pode tudo para nós. E para Ele não tem nada impossível, pois quem crê será salvo, quem crê será curado. Então vamos orar, irmãos, vamos orar. Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoa. Em particular, eu peço para mim mesmo, que o Senhor me perdoa todos os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas atitudes e ação que estiver contra a vontade do Senhor, que o Senhor possa me perdoar e me dar a Tua paz. Que o Senhor, Pai, possa estar com todos nós. Que o Senhor possa visitar toda essa humanidade, quase 8 bilhões de habitantes que existe neste planeta. E o Senhor possa visitar cada um, porque o Senhor é onipotente, onipresente, e de acordo com a Tua vontade, de acordo com a mente e o coração de cada um, o Senhor possa atuar, resgatando todos que estão no pecado, para que eles possam ter vida e vida com abundância com o Senhor. E o Senhor possa nos dar a capacidade, Pai, de ter palavras de Ti para as pessoas que estão com sede de ouvir a Tua voz, para que penetre na mente e no coração delas, pois o Senhor falou que todos se convertem, os que se convertem é por ouvir, por ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos aqui falando do Senhor. Então que o Senhor possa tocar nos corações, Pai. E assim as pessoas possam ouvir a Sua voz e abrir o coração e o Teu Espírito Santo entrar. Que o Senhor possa nos dar a Tua paz, o Teu amor. Que nós possamos, Pai, sermos verdadeiramente pessoas que têm a lei do perdão, a lei do amor, a lei da fé e da esperança. Que essas principais características possam estar gravadas na nossa mente e em nosso coração. Pois com amor, com perdão, com a esperança, com a fé, com a generosidade e a caridade, nós chegamos ao ponto sempre de começarmos a ser parecido com Yeshua. E quando nós conseguirmos ser parecido com Yeshua, nós estaremos agradando ao Eterno. E através de nós, como vaso, o Senhor vai estar nos usando. Então coloca a Tua mão santa e poderosa em nós, Pai. Perdoa nossos pecados em nome de Yeshua e traz para nós a Tua paz, o Teu amor e a Tua alegria. Amém. Irmãos, o que o Senhor nos ordenou hoje através do Espírito Santo é lermos aqui Atos Apóstolos, versículo 2 e 3. E assim diz a palavra. Quem quiser aí acompanhar Atos Apóstolos, do verso 2 e 3. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados
o criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles. Irmãos, o que o Espírito Santo está nos falando aqui, que até entre lá, os irmãos, os primeiros cristãos, havia preconceito, porque a maioria dos primeiros cristãos, principalmente os que seguiam Yeshua, aqui foi pouco depois que Yeshua partiu, a maioria dos líderes, das pessoas que eram convertidas, eram judeus. E os judeus tinham muito preconceito. E Yeshua, no período que ele esteve aqui, ele baniu tudo quanto é preconceito, porque para ele todos nós somos iguais. E ele não queria mais que o nosso pacto com o Eterno e com ele fosse da circuncisão material que Deus cobrou dos judeus no passado. Depois de Yeshua, ele quer que nós circuncida o nosso coração, porque a partir do momento que nós aceitamos ele como o único e verdadeiro Salvador, o Espírito Santo penetra em nossa mente e em nosso coração, e o nosso coração é circuncidado. Através do sangue de Yeshua é feito uma aliança para o plano de salvação e para receber as bênçãos que veio da promessa do Eterno para com o nosso pai Abraão. Então, irmãos, para vocês verem, mesmo na época de Jesus e depois os primeiros cristãos que estavam ali bem firmes com o Senhor, e a igreja era primitiva, era seguido todas as regras, e eles estavam ali bem perto de Deus, mas mesmo assim havia preconceito, havia distinção, havia muita coisa errada. E o próprio Yeshua deixou bem claro para eles que quem o seguisse não poderia ter nenhum preconceito, né? Na verdade, hoje, muitas pessoas têm preconceito de raça, de cor. E qualquer tipo de preconceito é totalmente fora da palavra do Senhor. Nós temos que ter amor pelas pessoas, nós temos que perdoar, nós temos que odiar o pecado, mas amar o pecador. E o julgamento de cada um pelas suas atitudes, nós, como servos do Senhor, temos que deixar na mão das autoridades aqui dessa terra e do juiz maior, o juiz eterno, porque ele vai julgar a todos. E até o mal que alguém faz conosco, nós temos que perdoar e deixar a vingança na mão do Eterno, porque ele sempre é justo, juiz, porque nós não somos juízes, nós somos apenas servos. E servo não pode executar juízo. E servo não pode discriminar ninguém. E servo tem que ser uma pessoa que tem amor e perdão no coração. E quem tem amor e perdão jamais vai discriminar alguém por qualquer motivo, porque muito menos julgá-lo. A única coisa que nós temos obrigação de fazer é ensinar o caminho da verdade, mostrar através da santa e poderosa Escritura o que é certo, o que é errado, segundo o que o Senhor deixou para nós. Para quem crer que a Bíblia Sagrada é a verdade, como eu creio, então ali nós temos, de acordo com o que está ali, nós devemos, com certeza, mostrar o caminho, mas nunca julgar ninguém, nunca discriminar ninguém. É tanto que Yeshua deixou bem claro que ele estava ali, ele estava com os religiosos e não se contaminava com eles, porque aqueles religiosos que viviam naquela época, e até hoje tem muitos, eram preconceituosos e se achavam melhor do que todo mundo e mais santo do que todo mundo. Estava pecando, estava no pecado, porque qualquer um que acha melhor do que as outras pessoas
e tem preconceito de outras pessoas, está pecando perante Deus, e graças a Deus hoje no nosso país está pecando contra a lei do nosso país. Graças a Deus os homens criaram leis aqui parecida com a visão de Yeshua, de nunca discriminar ninguém. E o Senhor está sempre nos mostrando que com o amor, com o perdão, com a caridade, com a fé e com a esperança, e abrindo o coração para o Espírito Santo, nós vamos sermos sempre felizes, não vamos olhar para ninguém com os olhos de julgador, de juiz, porque nós não temos competência. Nós somos imagem e semelhança do Eterno, por isso que nós temos essa tendência de querer julgar, mas nós não temos a competência de julgar. O único que tem a tendência de julgar aqui na terra são os juízes terrenos, mas eles julgam de acordo com a lei de cada país, com a lei que existe. Aí eles podem julgar, mas aí já é segundo a lei do homem aqui, do país que ele vive. É os únicos que têm a obrigação de julgar porque eles quiseram ser juízes, mas de acordo com a lei aqui dessa terra, que na maioria das vezes é tirado um pouco da palavra de Deus, principalmente as leis principais: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não querer prejudicar ninguém. Isso tudo está também nas leis aqui dessa terra. Então, irmãos, nós temos que lutar para sermos servos fiéis e usar de todos os argumentos e olhar para o pecador com misericórdia e odiar o pecado, mas amar o pecador, mostrar para ele o caminho. Agora cabe a cada um individualmente abrir o coração e seguir, porque o Senhor não obriga a ninguém a segui-lo. Só vai segui-lo quem quiser, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é totalmente democrático. Agora, quem não for segui-lo vai ter as consequências, tanto aqui nessa terra como no plano de salvação. Mas o Senhor, mesmo tendo todo o poder, poderia nos manipular para segui-lo. Não, ele nos dá livre arbítrio. E nós, como irmãos, o que nós devemos fazer para as pessoas e para os nossos outros irmãos é mostrar o caminho de acordo com a palavra, é ensinar. E aqueles que abriram o coração, o Espírito Santo os converte, porque nós não somos capazes de converter ninguém. E nessa passagem, aqui está bem claro, depois que Jesus também já havia falado, nunca nós devemos discriminar ninguém em situação nenhuma. Quando nós pregarmos para alguém e ele não quiser ouvir, o máximo que nós podemos fazer é como Yeshua fez: vai e prega na cidade. Se eles não quiserem ouvir, bate a poeira dos pés e segue o seu caminho. Mas continua dentro de você com amor. Se eles te maltratar por algum motivo, mesmo que seja injusto, mesmo que você não tenha feito nada, mas simplesmente porque você tentou mostrar a palavra de Deus e ele não quis ouvir, ou por qualquer outro motivo, você perdoa, você ama, e quando a pessoa não quer, você simplesmente afasta. Como Jesus fazia, ele pregava para todos, curava, mas está escrito, de cada 9 que ele curava, cada 10 que ele curava, apenas um seguia, quer dizer, apenas um ouvia a palavra que ele falou de salvação e começava a ser uma pessoa seguidor dele verdadeiramente, um servo de Yeshua. Se a porcentagem com Yeshua, quando esteve aqui na terra, era tão pequena, por que nós devemos nos frustrar ou ficar tristes quando nós fizermos o bem para um monte de pessoas, pregar a palavra, mostrar o caminho, e a maioria não querer seguir? Isso é normal, irmãos. E nós temos que tanto conviver com os religiosos,
os que fazem divisões e mostrar para eles o caminho, como os perdidos. A única coisa que Yeshua deixou bem claro como exemplo para nós, que nós não devemos contaminarmos nem com os extremos de um lado, que em nome de Deus discrimina as pessoas, faz divisões e pecam, nem os outros que praticam todo tipo de coisas erradas, até mesmo infringindo as leis que existem no país dele. Nós também não devemos pactuar com ninguém que comete crimes ou que não segue a lei do Senhor, mas nós temos que aproveitar a oportunidade de alguma forma, entrar ali no meio daquelas pessoas e pregar o amor de Yeshua, mostrar o caminho. Aí, com certeza, quando o Senhor nos determina para ir em certos lugares, mesmo que ali seja um lugar que não tenha nenhuma pessoa que às vezes nem conhece a palavra, está vivendo no mundo de qualquer jeito, nós devemos, apagou a luz aqui, nós devemos continuar tentando, mas para quem quer, Uma equipe. para quem quiser, porque nós não devemos ficar insistindo também para quem não quer. Nós pregamos a palavra, mostramos o caminho, e se não quiser, nós vamos pregar para outras pessoas. Pode ser quem for, mas com a visão, mostrando o caminho. Aceitou? Passa para fazer parte de nós e também continuar se preparando para também ser um pregador, porque não tem como. Todas as pessoas que se convertem são pregadores. De alguma forma, ele tem que pregar a palavra. Não pode ficar só para nós. Igual eu estou aqui, abrir o meu coração para o Espírito Santo entrar e pregando para todos. E assim, sucessivamente, todos que foram se convertendo, não vai ficar só para ele vai se encher, o Espírito Santo vai dar a palavra e ele vai passar para frente. E assim, irmãos, nós vamos vivendo como Yeshua viveu, com todos, com amor a todos, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma divisão. E a única condição para nós andarmos juntos é quem quer seguir a lei do Senhor. Quem não quer, nós continuamos amando, perdoando, mas não nos contaminando com o pecado que eles cometem. Nem do lado de quem é religioso e discrimina as pessoas, ou tem algum tipo de visão distorcida da palavra, nem daqueles que são perdidos, que cometem, que estão sem nenhum conhecimento e sem nenhum direcionamento, e vive de acordo que a maré levar. A única coisa que nós podemos fazer, e a nossa obrigação, é de amá-los, de perdoá-los e ensinar o caminho. E assim sucessivamente. E com certeza, nós vamos viver a vida toda pregando e mostrando o caminho. Tem milhões de pessoas nesta terra para se converter. Então, aqueles que não querem, não vamos ficar insistindo. Podemos continuar no meio de todos, mas sempre pregando para pessoas novas que querem ouvir. E os que querem ouvir, fazer parte de nós para somar o exército. Porque Yeshua falou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então todos que se converterem, nós devemos nos unir para aumentar o exército, para pregar o evangelho. Porque quando chegar o número das pessoas que precisam lá que Deus tem para ser salvo, com certeza ele virá e nós receberemos a salvação eterna. Porque com certeza ele falou, o caminho dele é estreito e apertado. Com certeza nem todos, a oportunidade é para toda a humanidade, mas nem todos vão querer. E os que não quiserem vão ficar para trás. E nós não devemos
nos preocupar com esses detalhes. A única coisa que nós temos que fazer é fazer a nossa parte. É pregar e mostrar o caminho para o máximo de pessoas que nós pudermos. Igual eu estou aqui com vocês através dessa plataforma. E aqui pode se espalhar para o mundo todo. Então por isso que eu conto com você aí. Você compartilhar, se inscrever e tocar o sininho. Porque quanto mais pessoas se inscrever, quanto mais pessoas estiver ouvindo esta palavra, assistindo esta palavra, a operadora vai ver que tem muita gente e vai espalhar, os logaritmos dela vai espalhar. Agora, se ninguém se inscrever, se ninguém tocar o sininho e se ninguém compartilhar, vai ser poucos que vão ouvir a palavra. E a nossa visão é que quanto maior o número de pessoas que escuta, assiste a palavra de Deus, no meio daquela multidão sempre tem alguém que está precisando de ouvir aquela palavra, para abrir o coração. Aí quem converte é o Espírito Santo. O Espírito Santo entra e converte. Então, irmãos, ficam com Deus. É esta palavra que o Espírito Santo me tocou dentro do meu coração para falar com todos vocês e para falar comigo mesmo. E amanhã, com certeza, mais uma palavra bem especial vindo de Deus para mim, para você e para toda a humanidade. Ficam com Deus e até amanhã.